Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. Hollywood é para muitas pessoas sinônimo de glamour, sonhos, sucesso e realizações. Só que infelizmente nem todos tiveram a sorte de viver um conto de fadas nesse meio. Muito pelo contrário. Para outras pessoas, a história foi de terror real e com um final trágico, como foi o caso de Dorothy Stratton, que se tornou uma estrela através de um homem que cruzou o seu caminho, que é a mesma pessoa que no final das contas a matou de forma brutal por não ter aceitado o fim do relacionamento que tinha com ela e por não querer abrir mão do controle que tinha também sobre ela. Então nesse vídeo eu vou contar com mais detalhes a história de uma moça que até então tinha uma vida muito simples, era de origem humilde, mas chamava a atenção de todos por sua beleza. E foi através de um homem ganancioso que ela se tornou um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood no final da década de 70. Em pouco tempo, os dois vieram a se casar, mas a história entre eles não foi de jeito nenhum um mar de rosas, muito pelo contrário. Esse foi um caso envolvendo o jogo de ambição e de tudo que há de obscuro por trás da trajetória de uma celebridade. Então eu vou contar com mais detalhes sobre esse caso e assista ao vídeo até o final, se você for capaz. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Dorothy Ruth Hook Stratton nasceu em Canadá, na cidade de Vancouver, no dia 28 de fevereiro de 1960. Os pais eram imigrantes da Holanda e ela era a mais velha dos 3 filhos do casal. Só que o pai abandonou a família quando ela era ainda criança. Então Dorothy teve que começar a trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas domésticas. Aos 17 anos, ela trabalhava como garçonete e foi ali que tudo começou. O fato é que Dorothy sempre foi uma garota de beleza exuberante e já chamava a atenção dos rapazes que frequentavam a badalada lanchonete onde ela trabalhava como garçonete. No entanto, a vida dela começou a mudar a partir do momento que um homem chamado Paul Snider cruzou o seu caminho. Ele era 9 anos mais velho do que ela e era promotor de clubes noturnos locais e tinha pretensões de se tornar um empresário e produtor em Hollywood. Só que ele, na verdade, era bastante ganancioso. Ele era um cara que tentava a todo custo ser reconhecido no mundo das celebridades. Então ele viu em Dorothy uma oportunidade de transformar a beleza dela em sucesso e fama para ele. Os dois começaram a namorar assim que se conheceram e nessa época, no ano de 1978, a revista Playboy estava em busca de uma garota que fosse estampar a capa do seu 25º aniversário. E a revista estava promovendo o concurso que pagaria $1000 para os fotógrafos que enviassem fotos de belas garotas que, se aprovadas, estampariam as páginas da publicação. Dorothy, que tinha apenas 18 anos, era uma menina ingênua, cheia de ilusões. Então Paul usou isso a seu favor e convenceu a menina que seria uma boa ideia ela posar para as fotos e que isso iria abrir portas para ela, vamos dizer assim, para ela se tornar uma estrela de Hollywood.
Só que ela era menor de idade perante a lei na Colômbia Britânica. Lá, a maioridade legal é a partir de 19 anos. Então, como ela tinha só 18, ela teve que persuadir a mãe a assinar o formulário de liberação dela, senão ela não ia poder fazer foto nua para se candidatar ao concurso, né, para ser capa da Playboy. A mãe dela não era a favor dessa decisão, então Paul, que era o namorado dela, falsificou a assinatura de Dorothy e só assim ela conseguiu fazer as fotos para que fossem entregues para a Playboy. As fotos foram aprovadas e Dorothy foi chamada para ir até Los Angeles para fazer um teste fotográfico para a revista. O ensaio foi um sucesso, só que ela não venceu o concurso. Ela só foi capa da revista na edição de agosto de 1979. E ao entrar para o mundo da Playboy, ela logo chamou a atenção do dono da revista, que enxergou nela a oportunidade de lapidar uma estrela de Hollywood. Daí ela teve o sobrenome encurtado para Stratton, para ser usado como nome artístico. Daí ela passou a ficar conhecida como Dorothy Stratton. E a partir de agosto de 1979, ela começou a trabalhar como coelhinha no Playboy Club em Los Angeles. Em 1980, ela foi eleita coelhinha do ano, então a fama dela cresceu e nesse meio tempo ela se casou com Paul Snider. Só que o Paul era um tipo de cara que controlava tudo na vida de Dorothy para obter uma certa vantagem para ele. Tanto é que havia suspeitas que ele, na verdade, era um cafetão. Afinal, ele agia mais como um cafetão do que como o marido dela, porque ele fazia com que ela se prostituísse para subir na carreira, né? Aliás, para quem não sabe, existe sim prostituição no meio artístico, principalmente entre modelos. Tem vários casos aí de mulheres que se prostituíram para subir na carreira. Eu não tô aqui para julgar ninguém não, tá, gente? Eu só tô falando porque é a realidade, existe esse lado obscuro por trás do meio entre as celebridades. E no caso da Dorothy, ela era forçada pelo marido a se prostituir, porque ele, como eu falei, era ganancioso. Ele usava a garota para obter vantagens para si próprio, entendeu? Ele até escolhia com quem ela deveria se deitar. Inclusive, ele estava sob investigação policial em 1976, justamente por ser cafetão. Ele mesmo fez com que ela se casasse com ele. Ele chamou a atenção do dono da revista, que estava à procura de uma modelo, porque o Paul, na verdade, exercia poder e controle sobre a Dorothy. E a partir de 1979, a carreira dela começou a decolar. A Dorothy caiu nas graças do dono da Playboy. Para quem não sabe, o dono se chamava Hugh Hefner. Ele foi um empresário norte-americano, fundador e editor-chefe da revista erótica mais famosa do mundo, que é a Playboy. Ele também foi produtor cinematográfico e produziu filmes entre 1971 e 1981. O dono tinha também ambições de transformar uma de suas modelos em estrelas de cinema. Na época, ele apostava em duas modelos, chamadas Barbie Benton e Sandra Theodore. Só que elas não emplacaram no cinema. Então, ele viu na Dorothy uma grande oportunidade de fazer a transição para o estrelato. Ele tinha a esperança que ela pudesse fazer sucesso também como atriz. A partir dali, ela atuou em pequenos papéis, em séries, fez pontas em filmes que não foram um grande sucesso, mas a atuação dela foi elogiada. Ela fez 3 filmes e participou de 2 séries de TV, até que em 1980 lançou Galaxy Tina, que é um filme que dizem que é divertido, que copia descaradamente Star Wars, Star Trek e até Alien. Ela fez o papel principal desse filme. Entretanto, enquanto a vida profissional dela decolava, a vida amorosa não foi um mar de rosas. Conforme a fama e o sucesso dela cresceu, o marido, que era o seu empresário, se tornou cada vez mais controlador e abusivo. Ele até chegou a acompanhar sua descoberta nas gravações, no caso a esposa, né?
em festas, eventos que o dono da Playboy arrumava para promover a sua nova estrela. Ele até chegou a dar um carro de presente para a mulher, porém Paul Snider não era muito bem visto nos bastidores. Ele era considerado por muitos como um aproveitador. O comportamento dele passou de embaraçoso e grosseiro para imprevisível e violento com a mulher. E ainda por cima, ele era viciado em cocaína. O vício dele só foi piorando com o passar do tempo e as tentativas dele de controlar a mulher estavam indo cada vez mais longe. Tanto que isso acabou se tornando uma ameaça não só à carreira dela, mas também à sua segurança. Até o dinheiro dela ele controlava. Tanto é que muitas vezes os dois acabavam brigando por causa de dinheiro. E com isso, os amigos, as pessoas ao redor dela e até o dono da Playboy começaram a ficar preocupados com a situação dela no casamento. O dono da Playboy, que tinha encorajado ela a tentar a carreira de atriz, também chegou a aconselhar ela a romper os laços com o marido. Ele até chegou a contratar uma equipe de advogados para protegê-la financeiramente. Até que surgiu o momento que surgiu uma outra pessoa no caminho dela, que talvez tenha sido um anjo para tirar ela do inferno daquele casamento. Foi quando, em janeiro de 1980, Dorothy conheceu o cineasta Peter Bogdanovich em uma festa na mansão Playboy e ele se encantou com a beleza da jovem. Ele a convidou para um teste em um filme dirigido por ele, chamado Muito Riso e Muita Alegria, ao lado de atores como Audrey Hepburn e Ben Gazzara. O longa teria como cenário Nova York e o elenco iria para a cidade fazer as filmagens. Ela aceitou o convite. Até que no dia 22 de março de 1980, Dorothy viajou para Nova York para trabalhar em seu último projeto de filme, que seria o quinto de sua carreira. Detalhe que Peter Bogdanovich, que também escreveu o roteiro, disse em uma entrevista que baseou a história da personagem de Dorothy no que ele soube sobre o casamento dela com Paul. Dorothy passou os primeiros meses de 1980 completando as filmagens desse filme e fazendo também o filme anterior, Galaxy Tina, no sul da Califórnia. E como todo o trabalho dela era perto de casa, o marido assumiu o papel de motorista de sua esposa, assim como também assumia o papel de empresário e treinador de atuação. Mas com a presença quase constante do marido, as suas críticas e brigas com a esposa eram quase diárias. Isso causou tanto estresse em Dorothy que seus colegas de elenco e colegas de trabalho da Playboy percebiam a tensão entre eles. O marido até pediu para acompanhar a esposa em Nova York enquanto ela fazia as filmagens em seu último filme, só que ela percebeu que isso iria causar ainda mais transtornos para ela. E ainda por cima, ela se deu conta de que estava ficando apaixonada pelo diretor do filme, que havia se encantado por ela. Então, para tentar ter um pouco de liberdade para viver um relacionamento com o diretor, mesmo sendo ainda casada, ela tentou convencer o marido a ficar em Los Angeles sob a desculpa que o diretor havia decidido fechar o set de seu filme para todos, a não ser para o elenco e a equipe. Até que no início de maio ela decidiu fazer uma viagem para o Canadá e como ela vivia mais do que nunca um conflito em seu casamento com Paul, ela escreveu uma carta para ele para pedir mais liberdade no casamento deles. Ela pretendia terminar a viagem em sua terra natal, Vancouver, para relaxar, passar um tempo com a família. Só que, para o marido, aquilo foi uma ameaça ao casamento deles. E assim que ele recebeu a carta dela, ele ficou furioso. Afinal, a esposa estaria fora do controle dele. E ele ficou ainda mais furioso quando ela atendeu uma ligação dele. Aliás, durante todo o tempo que ela ficou em sua terra natal, foi relatado que eles tinham uma discussão acalorada, muitas vezes. E que nesses momentos de briga, ela até chegou a sugerir ao marido desistir da carreira dela de atriz
e que os dois retornassem ao Canadá definitivamente para viver uma vida mais simples e no anonimato. Na verdade, ela estava tentando salvar o casamento deles com essa proposta, mas como ele era muito ganancioso, ele não aceitou essa sugestão dela, entendeu? Até que, quando ela retornou a Los Angeles para voltar a trabalhar, a comunicação entre os dois foi ficando cada vez mais difícil. Até que, no final de junho, 2 semanas depois do primeiro aniversário de casamento deles, ela enviou a ele outra carta, dessa vez para anunciar que a partir dali eles estariam separados, física e financeiramente. E, como era de se esperar, ele não aceitou o fim do casamento. Ele, na verdade, era também um safado, porque ele também estava tendo um caso com uma antiga namorada dele, mas não queria deixar a esposa livre para ir embora, né? Ele começou a suspeitar que ela estava tendo um caso com o diretor do filme, no caso o Peter Bogdanovich. Então, Paul Snider, marido dela, contratou um detetive particular para reunir evidências da infidelidade de sua esposa. Ele até chegou a vender alguns bens que possuía para conseguir pagar esse detetive, já que com o fim do casamento, a carreira dele como empresário ou de cafetão ficaria prejudicada. Então eu acredito que esse tenha sido mais um motivo, porque ele não queria se separar, porque o fato dele assumir o controle sobre a vida dela dava mais poder a ele, e com a separação ele perderia esse poder e até a vantagem que ele tinha, né, com a carreira de sucesso dela. Ele chegou a vender um carro Jaguar que custou $26 mil e os prêmios Playmate do ano que a Dorothy havia conquistado para poder pagar suas contas, porque a situação dele foi ficando mais difícil com a separação. Até que na noite do dia 31 de julho de 1980, Paul estava ciente que a sua ex-esposa estava de volta em Los Angeles e que ela já estava morando com Peter, o diretor. Naquele dia, ele se escondeu entre as sombras do lado de fora da propriedade do diretor, carregando uma arma emprestada, com a intenção de atirar em qualquer um que aparecesse na entrada da propriedade. E após ter ficado ali muito tempo parado, sem ninguém aparecer, ele finalmente desistiu e foi embora. Então ele foi dirigindo até as colinas com vista para a cidade. E enquanto isso, ele teve pensamentos de suicídio, conforme ele admitiu mais tarde para um amigo. Até que na sexta-feira do dia 8 de agosto, ele e Dorothy se viram pela primeira vez na casa onde eles viviam juntos em Los Angeles, e ele tentou convencê-la a aceitá-lo de volta. Ele, na verdade, era tão arrogante que tinha confiança que ela ia querer ele de volta, já que foi ele quem convenceu ela a posar nua para Playboy. Qual não foi a surpresa dele quando ela, dessa vez, admitiu que estava realmente apaixonada pelo diretor do filme e que ela queria finalizar o processo de separação com Paul. Ele ficou muito abatido, mas acabou concordando em encontrar Dorothy mais uma vez na semana seguinte para discutir um acordo monetário. Entretanto, mais tarde, naquele mesmo dia, que foi menos de uma semana antes de Dorothy ser assassinada, ele teve que devolver a arma emprestada ao seu dono, mas ficou obcecado em conseguir outra. No dia 9 de agosto, um dia depois do encontro dele com a ex-mulher, ele e o detetive particular foram a uma loja de armas local. Porém, ele foi informado que a loja não poderia lhe vender nenhuma arma de fogo por causa de sua cidadania canadense. Então, ele pediu ao detetive que comprasse a arma para ele. O detetive falou que não. No dia seguinte, ele tentou convencer o detetive a comprar uma metralhadora para ele, dando a desculpa que era para sua proteção doméstica. Só que o detetive fez com que ele desistisse dessa ideia. No dia seguinte, dia 11 de agosto, Paul dirigiu até São Francisco Valley para olhar uma arma que encontrou à venda no jornal. Só que ele se perdeu, acabou desistindo e foi para casa antes de encontrar o endereço do proprietário.
Agora eu vou falar como foi o dia do assassinato de Dorothy Stratton. No dia 13 de agosto, um dia antes de matar a Dorothy, o ex-marido comprou uma espingarda calibre 12 de um vendedor particular que encontrou em um anúncio local de um classificado. Mais tarde, naquela mesma noite, ele havia dito aos amigos que comprou a arma naquele dia para começar a caçar. O interessante é que naquela mesma conversa, ele chegou a mencionar os amigos casos de atrizes ou modelos que morreram de forma trágica, como por exemplo em um acidente de carro. Algum tempo depois, Dorothy chegou para a reunião com o ex-marido na casa onde eles viviam juntos, no oeste de Los Angeles, por volta do meio-dia na quinta-feira do dia 14 de agosto. Ela havia passado a manhã em uma discussão de negócios com seu gerente e um dos tópicos que eles haviam discutido era o valor do acordo da propriedade que ela oferecia ao seu ex-marido naquela tarde. Detalhe que após ela ter sido assassinada, a polícia encontrou $1.000 entre os pertences da modelo que provavelmente ela havia trazido ao seu ex-marido como entrada. Na verdade, isso fazia parte das negociações da separação e do divórcio. Outro detalhe interessante também é que no final da reunião que ela teve de manhã com seu gerente de negócios, ele chegou a sugerir a ela que evitasse se encontrar pessoalmente com o ex-marido e que essas negociações que ela tinha para resolver poderiam ser entregues ao advogado, mas ela falou que era mais fácil resolver isso se encontrando pessoalmente com o ex-marido e que, apesar de tudo, ela queria continuar mantendo a amizade com ele. Então, ela foi se encontrar com o ex na casa onde eles viviam juntos para resolver o que tinham que resolver sobre o processo de divórcio, né? Até que, quando era por volta de 8 horas da noite, os dois companheiros de quarto do ex-marido dela voltaram para casa. Eles viram que o carro de Dorothy estava estacionado em frente e notaram que a porta do quarto do ex-marido dela estava fechada. Então, esses companheiros de quarto dele pensaram que ele havia se reconciliado com a ex-mulher e que os dois talvez quisessem ter privacidade. Então, os companheiros de quarto ficaram na sala de estar, assistindo televisão, até chegar o momento que eles foram alertados pelo detetive particular de Paul que algo de estranho estava ocorrendo e eles só perceberam a tragédia quando entraram no quarto dele por volta de 11 horas da noite e encontraram Dorothy e Paul já sem vida. Cada um deles tinha sido morto com uma única explosão de espingarda de Paul. Os corpos dos dois estavam nus. De acordo com o cronograma da polícia, Paul atirou na ex-mulher 1 hora depois que ela havia chegado na casa dele e cometeu suicídio 1 hora depois de tê-la matado. Também foi constatado que ele havia amarrado e estuprado a ex-mulher depois de tê-la matado. Só que essa parte do estupro pós-crime, na época, foi abafado por se tratar de uma pessoa famosa. Mas é justamente esse ponto que mostra a obsessão que Paul tinha pela Dorothy. E o caso chocou a sociedade americana justamente pela maneira como os corpos dos dois foram encontrados. Os dois estavam completamente nus e a atriz estava ao lado de um aparelho de sexo sadomasoquista que pertencia ao ex-marido dela e os corpos dos dois estavam cobertos de formigas. A cena do crime também foi chocante, havia sangue pelas paredes e pelas cortinas. O sexo também foi brutal. O atual marido dela, o Peter Bogdanovich, ficou arrasado com a notícia. Ele chegou a desmaiar e teve que ser sedado. A mãe foi informada da morte da filha na cidade natal dela, em Vancouver, no Canadá. E Dorothy, que estava no auge de seu sucesso, estava até sendo cotada para viver a Mary Monroe em um filme para televisão. Ela também ocuparia o lugar de uma atriz no clássico filme As Panteras. E o corpo de Dorothy foi cremado e seus restos mortais enterrados no cemitério Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles,
que é o mesmo cemitério onde está enterrado também o corpo de Marilyn Monroe, que curiosamente também foi morta em agosto, justamente por ter se envolvido com o cara errado. O epitáfio na lápide de Dorothy Stratton inclui uma passagem escolhida por Peter Bogdanovich do capítulo 34 do romance de Ernest Hemingway, A Farewell to Arms, que em português significa Adeus às Armas. Então, gente, esse foi um caso que eu trouxe, né, de uma modelo, né, de uma moça que começou como modelo posando nua para Playboy, que tinha tudo, né, para se tornar uma estrela de cinema, uma celebridade de Hollywood, mas que infelizmente ela foi assassinada pelo ex-marido por não ter aceitado o fim do casamento. Só que infelizmente esse é um caso que não poderia se tratar somente como crime passional, porque ele também era um cara muito ganancioso, que não queria abrir mão, né, do poder e do controle que tinha sobre ela. Então, ao meu ver, isso se trata de um cara que era também egoísta, né, que era egocêntrico, que também queria, sabe, obter vantagem ou subir na carreira usando a menina dessa forma, entendeu? Mas, infelizmente, esse é um caso muito comum, né, de se ver nos dias de hoje, principalmente de crime passional, entendeu? Ainda mais se tratando de um cara que é machista, né, que não aceita o fim de um relacionamento ou o fim do casamento, não quer deixar a esposa ir embora, enquanto ele, entendeu, acha que pode ficar aprontando, acha que pode ter quantas mulheres ele quiser, ou assim, é um cara que acha que a mulher é propriedade dele, entendeu? Então foi exatamente por isso que ele matou a Dorothy nesse caso, entendeu? Ele achava que ela era a propriedade dele. E o pior é que ela foi assassinada sendo muito nova ainda, ela tinha só 20 anos quando foi assassinada pelo ex-marido, então ela não viveu nada, entendeu? E é um caso muito triste mesmo. Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão para me dar ou alguma informação para acrescentar, fica à vontade, o canal tá aberto para isso, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigada. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!